Olá, meus queridos. Primeiramente, quero desejar a você um ótimo dia, dizer que estamos aqui com muita alegria em mais um momento com Deus. Gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. A palavra do Senhor nos fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Aqui fala um pouquinho sobre ansiedade, né? Nós vemos aqui a palavra do Senhor e nós podemos meditar o quanto muitas das vezes a ansiedade nos atrapalha, nos prejudica, o quanto a ansiedade tira o nosso foco, os nossos olhos, né? Nós devemos firmar os nossos olhos em Cristo, nós devemos firmar a nossa fé em Cristo, nós devemos realmente nos fortalecer através da palavra dele, que nos ensina, mas muitas das vezes a ansiedade nos faz tomar algumas decisões, e essas decisões precipitadas, muitas das vezes nos faz escolher caminhos maus, caminhos que nos afastam de Deus, caminhos que muitas das vezes nos afastam de viver o melhor de Deus para as nossas vidas, né? No versículo 33 fala assim: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que o Senhor Jesus nos ensina é isso, é que nós devemos adorar a Ele, que nós devemos amar a Ele, que realmente nós devemos buscá-lo. Por maiores que são as dificuldades e as lutas, nós devemos realmente confiar e lançar nossa ansiedade sobre Ele, né? Lançar as nossas lutas, nossas dificuldades sobre Ele. No capítulo 11, verso 28, fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o Senhor Jesus falando para nós. Então, muitas vezes nós ficamos atribulados, muitas vezes nós ficamos preocupados. Normal, somos carne, mas nós não podemos deixar isso tomar o nosso coração. Nós não podemos deixar que isso tire os nossos olhos de Cristo. Por maiores que são as lutas, por maiores que são as dificuldades, nós devemos descansar no Senhor, fazer a nossa parte, buscar Ele de todo o nosso coração. Se for uma ansiedade quanto ao trabalho, buscar fazer o nosso melhor. Se for quanto a família conjugal, filhos, nós temos que, se tiver que pedir perdão, pedir, se tiver que perdoar, nós temos que fazer a nossa parte, independente da área que for. Muitas das vezes nós ficamos ansiosos por várias coisas, seja familiar, seja profissional, né? Seja preocupação por uma doença, como nós estamos vivendo aí, né? A pandemia. Mas, por mais que isso aconteça, nós devemos realmente descansar no Senhor Jesus e buscar Ele acima de todas as coisas. Eu vi uma frase essa semana que me chamou muita atenção e eu finalizo esse momento com Deus dizendo ela para você. A frase fala assim: quando perguntarem para você onde está o seu Deus, você apenas responde: Ele continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Nós que muitas das vezes nos afastamos dele. Meu querido, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor e que realmente nós possamos descansar nele. Lançar toda a nossa ansiedade nele, porque ele tem cuidado de nós.
Que Deus te abençoe.